Vamos dar início a mais uma aula de introdução à engenharia mecânica. Ok? Na aula de hoje, iremos falar sobre os materiais compósitos. Então, estaremos falando na aula de hoje sobre os materiais compósitos. Beleza? Bom, os materiais compósitos é uma classe de material nova, relativamente nova, tá? E o advento desses compósitos como uma classe distinta, porque assim, não que a classe em si é nova, mas a consideração dela como material à parte, como material independente, material distinto, se deu a partir de 1950 para cá, né, com a fabricação desses compósitos multifásicos que foram projetados de maneira deliberada e engenheirados com os polímeros reforçados com fibras de vidro, tá? Embora esses materiais como madeiras, tijolos de argila reforçada com palha, conchas e até mesmo ligas, como aço, fossem conhecidas há milênios, o reconhecimento desse novo conceito de combinar materiais diferentes durante a fabricação levou à identificação desses compósitos como uma nova classe distinta dos metais, cerâmicas e polímeros conhecidos. Então, era uma coisa que não se dava importância no passado, não se dava tanta importância assim, de pensar nesses materiais mesmo como algo distinto, como algo diferente. Isso só se deu em meados de 1950 para cá, né? Quando esses compósitos foram de fato considerados como um material novo. E hoje você vai ver, quando a gente falar sobre compósitos, como existe diferentes tipos de compósitos, tá? Esse conceito de compósitos multifásicos fornece oportunidades excitantes para se criar uma variedade extremamente grande de materiais com combinações de propriedades que não podem ser atendidas por nenhuma liga metálica, cerâmica ou por um material polimérico monolítico convencional. Bom, esses materiais com essas propriedades específicas e não usuais são necessários para uma gama de aplicações de alta tecnologia. O interessante dos compósitos é que não só mais para aplicações de alta tecnologia, mas assim com várias soluções, né, encontradas por vários tipos de mercado. Eu, por exemplo, tenho como vizinho um marceneiro que ele faz uma liga de concreto, de cimento, onde ele coloca pó de serra para que fique mais leve. É lógico, né, que não é nenhum cimento estrutural, mas ele usa isso para alguns móveis que ele fabrica, algumas bancadas de aquele concreto queimado, e ele coloca pó de serra com a intenção de deixar esse material mais leve. Por exemplo, tem alguns engenheiros aeronáuticos que estão buscando cada vez mais materiais estruturais que apresentam baixas massas específicas, ou seja, sejam mais leves, mas também sejam resistentes, rígidos, e tenham resistência à abrasão e impacto, e que não sejam corroídos com facilidade. É uma combinação formidável de características. Entre os monolíticos, os materiais que são resistentes, eles geralmente são densos. Então, os materiais resistentes, eles são densos. Se pegar um aço de alta resistência, um material cerâmico, ele vai ser pesado. E aí é complicado você conseguir ter essa propriedade. Em geral, o aumento da resistência ou da rigidez resulta em uma redução da tenacidade, que é outra situação complicada também. Porque você acaba, quando aumenta muito essa rigidez em materiais monolíticos, né, você vai ter uma redução da sua resistência ao impacto, e não é interessante às vezes. Bom, as combinações e as faixas das propriedades dos materiais foram e ainda estão sendo ampliadas pelo desenvolvimento de materiais compósitos. Então, o que é um compósito? O compósito ele pode ser considerado um material multifásico que exibe uma proporção significativa
das propriedades de ambas as fases constituintes, tal que é obtida uma melhor combinação de propriedades. De acordo com esse princípio da ação combinada, melhores combinações de propriedades são criadas por uma combinação específica de dois ou mais materiais distintos. Um equilíbrio entre propriedades também é feito para muitos dos materiais compósitos. E aí, você vai ver que, às vezes, você pega o famoso fibra de vidro, né? Você tem fibra de vidro, você tem concentrações de carbono, você tem até mesmo concreto, onde você tem um material cerâmico, que é o cimento, com o aço, que gera, assim, um reforço considerável no que você deseja ali, né? Então, é necessário que nós tenhamos, às vezes, utilização de um material ou outro para esse reforço, tá? Então, os compostos são materiais que envolvem dois ou mais tipos de outros materiais. Eles não são mais materiais monolíticos, e sim materiais multifásicos. Alguns tipos de compostos já foram discutidos. Entre eles incluem as ligas metálicas, as cerâmicas e alguns polímeros multifásicos. Por exemplo, os ácidos perlíticos apresentam uma microestrutura que consiste em camadas de ferrita e cementita. A fase ferrita é macia e dúctil, enquanto a cementita é dura e muito frágil. As características mecânicas combinadas da perlita são superiores à de qualquer uma das fases constituintes. Inúmeros compostos também ocorrem na natureza. Por exemplo, a madeira consiste em fibras de celulose resistentes e flexíveis que estão envolvidas e são mantidas unidas por um material mais rígido, chamado lignina. Além disso, os ossos também são compostos, constituídos pela resistente, porém macia, proteína denominada colágeno e o duro e frágil mineral apatita. E aí você entende que o compósito é um material que vai ser a união de dois materiais para apresentar uma propriedade específica. O aço, embora metálico, ele pode até ser considerado compósito, porque justamente a perlita, que é ferrita e cementita, são dois materiais que estão ali em camadas, ou em bastonetes, como a bainita, ou em esferas, né, como a esferoidita, ou até mesmo a cementita, a martensita revivida, mas é uma combinação de ferrita e cementita, onde as propriedades juntas vai formar as propriedades do material como um todo. No projeto de materiais compósitos, os cientistas e engenheiros combinam de modo engenhoso vários metais, cerâmicas e polímeros para produzir uma nova geração de materiais extraordinários. A maioria dos compostos foi criada para melhorar combinações de características mecânicas, tais como rigidez, tenacidade e resistência em temperatura ambiente elevada. Muitos materiais compostos são constituídos apenas de duas fases. Uma fase é a matriz, na qual envolve a outra fase, chamada com frequência de fase dispersa. As propriedades desses compostos é uma função das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Nesse contexto, subentende-se por geometria da fase dispersa a forma, o tamanho e também a distribuição e a orientação das partículas. Essas características estão apresentadas na figura 16.1. E aí mostra pelo menos 5 tipos de compósitos, A, B, C, D e E. Nesses compósitos você vê a fase matriz e a fase dispersa. Essa fase matriz pode ser polimérica, com a fase dispersa sendo uma cerâmica, pode ser cerâmica com metálica, depende das propriedades. E aí mostra, na letra A você tem variando em relação à concentração, né?
Numa ali você tem, aparentemente, todas as imagens têm o mesmo tamanho, né? Numa imagem você vai ter... Boa noite, Saori. Boa noite. Tinha ninguém, eu comecei a aula. Beleza, tranquilo. Então, os materiais compostos aqui mostra, parece que todos têm o mesmo tamanho, e aí mostra quais são as diferenças geométricas que podem acontecer. Na letra A, você vê uma diferença clara de quê? Concentração. Parece ter o mesmo diâmetro cada bastãozinho desse, né? Parece ter o mesmo comprimento. A diferença é que em cima você tem 4, embaixo você tem 6. Na letra B, a diferença já é tamanho, né? Você vê que os dois bastõezinhos de baixo, eles têm uma área maior que os de cima. E quem sabe, talvez, a área desses dois seja igual à área dos 4. Tem a mesma concentração, mas tamanhos diferentes. Na C, você tem uma diferença de forma. Enquanto na primeira, a forma é circular, na segunda, a forma é quadrada. Já na quarta, a diferença é na distribuição. Enquanto é uma distribuição linear e organizada na primeira, na segunda você já vai encontrar uma distribuição que parece ter uma angulaçãozinha entre elas. E por fim, na quinta, parecem ser as mesmas fibras, os mesmos tamanhos, a mesma orientação, a mesma distribuição. A grande diferença aí é a orientação. Enquanto uma está no sentido horizontal, a outra no sentido vertical. Então, percebe-se que um composto pode ser que todas tenham de B, C, D e E a mesma concentração, mas cada um aí são várias formas diferentes de você diferenciar um composto. Isso vai mudar nas características? Obviamente, vai gerar uma mudança nas características do material, tá? Um esquema simples para a classificação desses materiais compostos é mostrado na figura 16.2. Olha aqui os compostos reforçados com partículas, que as partículas podem ser grandes ou podem ser por dispersão. Tem os compostos reforçados por fibras, que podem ter fibras contínuas e alinhadas ou descontínuas curtas. Essas descontínuas podem ser alinhadas ou orientadas aleatoriamente. Você tem o estrutural, que são os laminados, painéis de sanduíche, né? E o nano, que é uma outra classe. Na aula de hoje, nós estaremos focados nessa primeira classe de compostos, que são os compostos reforçados com partículas. Essa imagem que nós mostramos evidencia 4 divisões principais: os compostos partículas, os compostos com fibra, os estruturais e os nanocompostos. A fase dispersa dos compostos com partículas, ela é equiaxial, isto é, as dimensões das partículas são aproximadamente as mesmas em todas as direções. Nos compostos reforçados com fibras, a fase dispersa apresenta a geometria de uma fibra, ou seja, uma grande razão entre o comprimento e o diâmetro. É como se fosse uma linha, né? Fibra é como se fosse uma linha. Ela tem uma área pequenininha, mas o diâmetro grandão. Já na dispersão é como se fosse esferas, é como se fosse coisas que têm uma dimensão ali aproximada, muito regular. Os estruturais possuem múltiplas camadas e são apresentados para apresentar uma baixa massa específica, mas um alto grau de integridade estrutural. Por fim, os nanocompostos, as dimensões são na ordem de nanômetros, são mínimas. E a discussão ao longo desse capítulo está organizada de acordo com esse esquema de classificação. Como eu disse, na aula de hoje, o foco vai ser em compostos reforçados com partículas. Bom, como observado na figura 16.2, os compostos podem ser reforçados com partículas grandes e também com partículas por dispersão. São as duas subclassificações desses compostos. A distinção se baseia no mecanismo de reforço ou de aumento da resistência. O termo grande é para indicar que as interações partícula-matriz não podem ser tratadas a nível atômico ou molecular. Em vez disso, a mecânica do contínuo é empregada. Para a maioria desses compostos, a fase particular é mais dura e mais rígida que a matriz. Essas partículas de reforço
tendem a restringir o movimento da fase matriz na vizinhança de cada partícula. Essencialmente, a matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas, as quais suportam uma fração da carga. O grau de reforço ou de melhoria do comportamento mecânico depende de uma ligação forte na interface matriz e partícula. Bom, continuando, e já nos compósitos por dispersão, as partículas são muito menores, diâmetro na casa de 0,01 ou 0,1 micrômetros. As interações partícula-matriz que levam ao aumento da resistência ocorrem a nível atômico ou molecular. O mecanismo do aumento da resistência é semelhante ao do endurecimento por precipitação, que foi discutido lá nas cerâmicas ou lá na seção 11.10. Enquanto a matriz suporta a maior parte de uma carga aplicada, as pequenas partículas impedem ou dificultam o movimento das discordâncias. Dessa forma, a deformação plástica fica restrita, de tal modo que os limites de escoamento e também de resistência à tração eles aumentam, assim como a dureza, que também pode ser melhorada. Bom, vamos tentar entender um a um. Bom, você lembra que a gente falou na segunda-feira passada, quando a gente estava encerrando o conteúdo de polímeros, nós falamos sobre polímeros que foram adicionados cargas. Essas cargas para aumentar alguma resistência no polímero. Na verdade, esses polímeros que nós falamos na segunda-feira passada, onde foram adicionadas cargas, eles são considerados compósitos, porque é uma matriz polimérica que você adicionou carga, uma partícula considerada grande. Novamente, essas cargas, elas vão modificar ou até mesmo melhorar as propriedades do material. E também elas podem substituir uma parte do volume do polímero com um material mais barato, a carga. Outro compósito muito conhecido com partícula grande é o concreto. O concreto é composto por cimento, e o cimento, nesse caso, vai ser a matriz. Já a areia e a brita, ela vai ser os particulados. O concreto, inclusive, é o que nós iremos comentar no tópico posterior. Concreto é um dos principais exemplos de polímeros. E olha que eu nem estou falando do concreto armado. Eu nem estou falando do concreto que se passa as barras metálicas por dentro. Só o concreto em si, que leva a areia na sua composição, que leva a brita na sua composição, já pode ser considerado um compósito. Bom, e é lógico que essas partículas, elas podem apresentar grande variedade de geometrias, mas elas devem ter aproximadamente as mesmas dimensões em todas as direções. No concreto, por exemplo, tanto a brita quanto o grão de areia, por mais que tenham formas irregulares, elas se assemelham um pouco a uma esfera, mostrando que ela tem as mesmas dimensões em todas as direções. Se você pegar um paquímetro e tentar medir uma brita em várias dimensões, você vai encontrar, por mais que ela não seja uma esfera perfeita, você vai encontrar dimensões parecidas, tá? Então, nesse tipo de compósito, esses materiais podem não ser esferas, mas precisam se aproximar de um formato de uma. Além disso, a fração volumétrica dessas duas fases, ela influencia o comportamento. As propriedades mecânicas são melhoradas com o aumento do teor de partículas. Para um compósito bifásico, por exemplo, duas expressões matemáticas foram formuladas a fim de representar a dependência do módulo de elasticidade em relação à fração volumétrica das fases constituintes. Essas equações da regra das misturas estimam que o módulo de elasticidade deve ficar entre um limite superior, representado por SS é igual a EM, VM é PVP,
E o inferior, que é SI, é igual a M, é P, dividido por VM é P, mais VP é M. E e V é o modo de elasticidade e a fração volumétrica de cada um dos itens, né? MP é o composto, é as fases matriz e as fases particular. Recapitulando as equações, então, o modo de elasticidade mínimo, quer dizer, o modo de elasticidade máximo vai ser igual ao modo de elasticidade da matriz vezes a fração volumétrica da mesma, mais o modo de elasticidade da partícula, do particulado, mais a fração volumétrica da mesma. Enquanto esse limite mínimo é igual ao produto dos módulos de elasticidade dividido pelo, e aqui já é o inverso, né? A fração da matriz vezes o modo de elasticidade do particulado, mais a fração do particulado vezes o modo de elasticidade da matriz. Então, é o limite superior e limite inferior. E a próxima figura, a figura 16.3, nosso livro texto, ela mostra as curvas para os limites superior e inferior do módulo de elasticidade de um compósito, tá? Esse EC é o módulo do compósito. Em função de VP para o compósito de cobre e tungstênio, no qual o tungstênio é a fase particular. Os pontos experimentais localizam sempre as duas curvas. Equações análogas às 16.1 e 16.2 são desenvolvidas na seção 16.5. Olha como é interessante. O que ele pegou? Ele pegou aqui compósito, né? Concentração de tungstênio, 0 a 100, beleza? 0 a 100. E aí, ele traçou as linhas de maneira experimental. Essa linha vermelha e essa linha azul, obviamente que não foi traçado de maneira experimental. Ele basicamente pegou qual é o modo de elasticidade do tungstênio, qual é o modo de elasticidade do cobre, jogou nessas equações e fez uma função, né? Fez uma função em torno desse VM aqui. É porque VP é igual a 1 sobre VM. Então, ele fez praticamente, o que ele fez aqui? Algebricamente, o que ele fez? Algebricamente, ele pegou isso aqui, chamou isso aqui. Vou até fazer um slide novo, só para mostrar como que é esse feito, como foi feito aqui, ó. Aqui interessante. Como que é feito, por exemplo, esse teste de maneira experimental? Ele pega aqui, ó, ele sabe que o superior, SC superior, é igual ao módulo da matriz vezes VM mais o módulo do particulado vezes VP. Só que aqui é o tungstênio, que ele botou no gráfico aqui embaixo, certo? É o tungstênio. E aí eu vou entender esse tungstênio como particulado e o cobre como matriz. Beleza? Então, assim, isso aqui eu sei que isso aqui vai ser igual a EM vezes 1 menos VP mais EP vezes VP. Certo? Vezes BP. Então, aqui, olha o que ele tem. Isso aqui é um valor real, isso aqui é um valor real. Isso aqui, ele vai variar isso de 0 a 1, né? De 0 a 1. E aí ele consegue traçar esse gráfico aqui. Consegue traçar esse gráfico que ele traçou aqui em cima, tá vendo? Traçou esse gráfico em cima. E embaixo ele faz a mesma coisa. Ele vai pegar essa outra equação aqui, ó. SI é igual a MFP, e vai colocar a mesma coisa aqui.
E vai variar esse cara de 0 a 1, esse de 1 a 0, que os dois chamam, um chama o outro. Esses caras são valores reais. E a maneira como ele vai variando isso de 0 a 1, ele vai anotando os valores aqui. Isso não é experimentalmente ainda, é matematicamente. E aí vai chegar nessa equação de baixo. Só matematicamente. E aí os testes que ele fez são esses pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ele pegou, fez um compósito com 35%, calculou o modo de elasticidade, achou esse ponto aqui. Aí pegou um compósito com 45%, deu aqui. Aí pegou 4 compósitos de 60%, achou isso. E foi fazendo vários testes. E aí ele notou que, experimentalmente, que esse limite superior e inferior funciona, porque nenhum dos testes caiu fora dos limites, ok? Mas também indica o que esses testes? Que, de fato, você não consegue traçar uma linha. Você tem que pensar, de fato, em um limite superior e um limite inferior. Porque os compósitos, eles não funcionam de uma maneira como os outros materiais. Porque, assim, a mistura, ainda mais se for um compósito de particulado grande, que é o nosso caso. Ainda mais se for um compósito de particulado grande. Cara, se você pegar um aço, submeter ele ao mesmo tratamento térmico, com a mesma composição, com tudo igual, o aço vai ficar igual. Experimentalmente, se for testar dois aços, se você fez a mesma coisa neles, o que é que vai acontecer? Pode dar uma diferença? Pode. Por quê? Porque talvez o seu forno de tratamento térmico não estava tão interessante, né? Não estava tão calibrado. A própria máquina que você usou para fazer o ensaio de tração não estava tão calibrada. Isso pode acontecer, mas mesmo assim, os valores serão muito próximos. No compósito, não. Como o compósito, ele está falando de duas coisas diferentes, e ainda mais se for um compósito de particulado grande, com esses particulados tendo uma forma padrão, porém não tão padrão assim, esses valores eles podem estourar com muito mais facilidade e serem mais dispersos com muito mais facilidade do que acontece no metal que você submeter a um tratamento específico. Então, você pode fazer dois compósitos com a mesma composição, mesma maneira, mesmo método de aplicação, e eles terem uma diferença aqui, por exemplo, um ter 250 e o outro ter 220. É uma diferença considerável. Diferença tal que dificilmente você encontra nos materiais monolíticos, né? Isso acontece mais para os materiais compósitos. Bom, compósitos com partículas grandes são usados com todos os tipos dos materiais que nós já estudamos. Você pode ter metais, você pode ter polímeros e cerâmicas. Os cermetos são exemplos de compósitos de cerâmica e metal. O cermeto mais comum é o carbeto cimentado, que é composto por partículas extremamente duras de um carbeto cerâmico refratário, como o carbeto de tungstênio ou até mesmo de titânio, dispersos na matriz do metal, tal como cobalto ou níquel. Esses compósitos são empregados extensivamente como ferramentas de corte para aços endurecidos. Cara, e isso é muito comum. O aço ferramenta, por exemplo, tem alguns açoamentos que você adiciona alguns elementos de liga que são carbetos, né? Então, você pode ter um tipo de compósito aí. Bom, essas duras partículas de carbeto proporcionam a superfície do corte, no entanto, como elas são muito frágeis, não são capazes de suportar as tensões desse corte. Já a tenacidade que é necessária, ela pode ser aumentada pela inclusão de uma matriz metálica dupla, que isola as partículas de carbeto
uma das outras e previne a propagação de dúvidas. Tanto a fase matriz quanto a particulada são refratárias para suportar altas temperaturas geradas pela ação do corte sobre materiais extremamente duros. Tá? Provavelmente, nenhum material individual poderia proporcionar a combinação de propriedades que um cimento possui. Podem ser empregadas frações volumétricas grandes da fase particulada, 90% do volume, e a ação dessa formação abrasiva maximizada. Uma fotomicrografia de um carbeto é mostrada na figura. Olha aqui o carbeto, como que é? Esse cinza mais escuro são os carbetos. São carbetos de tungstênio. E aqui é a fase de cobalto, né? As áreas claras são cobalto, a matriz cobalto. Mas repara que tem mais partículas do que a matriz. Uma ampliação de 100 vezes, ou seja, isso aqui mais ou menos é 1 milímetro. Isso aqui tudo, a imagem toda é 1 milímetro. E aí é um carbeto utilizado para corte, realmente corte. Né? Bom, tanto elastômeros quanto plásticos também são frequentemente reforçados com materiais particulados. O emprego de muitas das borrachas modernas ficaria drasticamente restrito sem o reforço de particulados, tal como o negro de fumo. Nós falamos lá nos elastômeros. O negro de fumo é partículas muito pequenas de carbono, produzida pela combustão do gás natural ou óleo em uma atmosfera com limitado suprimento de ar. Quando adicionada a borracha vulcanizada, que é barato, melhora o limite de extração na cidade e as resistências ao rasgamento e à abrasão. Os pneus de automóveis, por exemplo, eles têm de 15% a 30% de negro de fumo e volume. Para que o negro de fumo proporcione um carro de reforço, o tamanho deve ser pequeno, com diâmetro de 20 nanômetros e 50 nanômetros. Mesmo assim, essas partículas ainda são consideradas partículas grandes. Tá? Além disso, essas partículas elas devem estar bem distribuídas de forma homogênea por toda a borracha e formar uma forte ligação com a matriz de borracha. O reforço com partículas utilizando outros materiais, como por exemplo a sílica, é menos eficaz, pois não existe nenhuma interação especial entre as moléculas de borracha e a superfície. Na próxima figura, mostramos uma micrografia eletrônica reforçada com o negro de fumo. Olha aqui. As áreas que lembram marcas d'água consistem em minúsculos bolsões de ar na borracha. Isso aqui são bolsões de ar na borracha. Aqui é a parte de borracha e esse mais escuro é o negro de fumo. Repara que aqui a concentração é muito menor que na figura anterior, onde você tinha o carbeto de tungstênio e o cobalto. Falando em concreto, concreto é um compósito dos mais conhecidos, mais utilizados. É um compósito comum de partículas grandes. É um compósito comum de partículas grandes, né? Que as fases matriz e a fase dispersa são materiais cerâmicos, porque tanto cimento quanto areia são materiais cerâmicos. Já que temos termos concreto e cimento são incorretamente trocados. Torna-se apropriado fazer uma distinção entre eles. Em um sentido amplo, o termo concreto subentende material compósito que consiste em um agregado de partículas ligadas umas às outras com um corpo sólido por algum tipo de meio de ligação. Isso é o cimento. Os dois tipos de concreto mais conhecidos são aqueles feitos com cimento Portland e cimento asfáltico. Nos quais o agregado é a brita e a areia. O concreto asfáltico é amplamente utilizado, sobretudo para pavimentação, enquanto o concreto cimento Portland é largamente utilizado como material de construção. Apenas o Portland é que nós iremos tratar nessa discussão. Bom, falando do componente do concreto cimento Portland, os componentes para esse concreto são o cimento Portland, um agregado fino, que é a areia, geralmente, e um agregado grosseiro, que é a brita e a água. O processo pelo qual o cimento Portland é produzido
é o mecanismo da pega e do endurecimento foram discutidos na sessão 3.7. Relembrando, no caso do cimento Portland, preste atenção, não é a secagem que gera o endurecimento no concreto. Isso acontece com o barro, isso acontece com a argila. No concreto de cimento Portland é a hidratação. É a hidratação que faz com que a resistência desse concreto, desse cimento, seja aumentada. Por isso, a necessidade de se molhar o concreto de uma laje, de uma viga, de um pilar, é necessário ser molhado ao longo dos dias. Não pode secar rapidamente. Por quê? Porque o endurecimento desse concreto não é por causa da secagem, e sim por causa da hidratação. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Continuando no texto, a partícula dos agregados atua como carga para reduzir o custo global do concreto, até porque o cimento Portland tem preço superior à areia e à brita, uma vez que elas são baratas, enquanto o cimento é caro. Para atingir a resistência e a trabalhabilidade ótima de uma mistura de concreto, os componentes devem ser adicionados em proporções corretas. É o famoso traço do concreto que nós falamos na área civil. O empacotamento denso do agregado e um bom contato interfacial são obtidos empregando partículas com os dois tamanhos diferentes. As finas de areia devem preencher os espaços vazios entre as de brita. Normalmente, esses agregados compreendem 60% e 80% do volume total. A quantidade da pasta de cimento-água deve ser suficiente para cobrir todas as partículas de areia e brita. De outra forma, a ligação de cimentação será incompleta. Além disso, todos os componentes devem ser completamente misturados. Uma ligação completa entre o cimento e as partículas do agregado depende da adição e da quantidade correta de água. Muita ou pouca água leva a uma ligação incompleta, enquanto a água demais resulta numa porosidade excessiva. Em ambos os casos, a resistência final é inferior à ótima. Obviamente, né? Que se a água for menor, você não vai ter uma hidratação correta e assim você vai acabar tendo um concreto com menor resistência. De igual modo, se a água for demais, fica um concreto poroso. Lembra bem que nós já estudamos isso em cerâmicas. Porosidade diminui resistência mecânica. Então, nenhum nem outro, tá? Nem água de mais, nem água de menos. Em concreto, a água deve estar nas medidas corretas, ok? Concreto, águas nas medidas corretas. A natureza da partícula também desse agregado é uma consideração importante. Em particular, a distribuição dos tamanhos dos agregados influencia a quantidade da pasta cimental necessária. Além disso, as superfícies devem estar limpas, issentas de argila e sedimentos, os quais impedem a formação de uma ligação eficiente na superfície. O concreto, o cimento Portland, é um importantíssimo material de construção, principalmente porque pode ser vertido no local e porque endurece a temperatura ambiente, até mesmo quando se imersa em água. No entanto, como um material estrutural, ele tem algumas limitações e desvantagens. Como a maioria dos materiais cerâmicos, o concreto de cimento Portland é pouco resistente e extremamente frágil. O concreto de cimento Portland ele é pouco resistente e extremamente frágil. O seu limite de resistência à tração é 10 a 15 vezes menor que a sua resistência à compressão. Além disso, as grandes estruturas de concreto podem apresentar consideráveis expansões e contrações térmicas
devido a variações de temperatura. A água também penetra nos poros externos, que pode causar trincas severas em climas frios, como consequência de ciclos de congelamento e descongelamento. A maioria dessas desvantagens podem ser eliminadas ou até mesmo ou pelo menos melhoradas por meio de reforços ou pela incorporação de aditivos, né? O outro concreto armado, a resistência do concreto de cimento Portland, ela pode ser aumentada por meio de reforço adicional. E isso é obtido pelo emprego de vergalhões, arames, barras ou malhas de aço que são inseridas no concreto fresco e não curado. O que acontece? Você está pegando um compósito, o concreto Portland já é um compósito, e está colocando um outro material, fazendo ele um compósito mais rico. É um compósito que a matriz é um compósito, entendeu? Você pega o cimento Portland, concreto Portland, é um compósito que a matriz é um cerâmico e o particulado é um cerâmico. Então, é um compósito, o concreto Portland é um compósito que a matriz é um cerâmico, que é o cimento Portland, e os particulados são dois cerâmicos diferentes, que é tanto a areia, que é cerâmica, quanto a brita, que também é cerâmica. Ponto. O concreto armado é um compósito que a matriz dele é o compósito concreto Portland, que eu acabei de falar de que ele é feito, com reforço de um material metálico, que são os vergalhões, ou barras ou malhas de aço, que for necessário. Dessa forma, o reforço torna a estrutura endurecida capaz de suportar maiores tensões de tração, compressão e cisalhamento. Compressão é onde você tem o menor ganho, porque a compressão do concreto ela já é boa. Mas, como o slide anterior estava tratando, a tração no concreto ela é de 10 a 15 vezes menor. Ela é de 10 a 15 vezes menor. Então, num concreto desse que a gente compra, que geralmente num teste de compressão axial nesse concreto, você vai ver ali, para quem trabalhou com área civil, já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na área da Mendes Júnior, a resistência à compressão axial de um concreto está na casa dos seus 30, 40, 50 MPa. Lá na Mendes Júnior, a maioria era 30 MPa. Agora, imagina se você tem a resistência à tração dele 15 vezes menor. Então, a resistência à tração desse concreto seria em torno de 2 MPa. 2 MPa chega a ser 100 vezes menos que um aço. Cara, é muito pouco. E aí, por isso, nós precisamos, às vezes, empregar algumas coisas nesse concreto Portland, concreto armado, para poder ele ter uma resistência melhorada. Cisalhamento também. Concretos não são bons em resistência de cisalhamento. Com o emprego de reforço, ele passa a ter essa resistência. Mesmo se houver trincas, um reforço considerável ainda é mantido. O aço, ele serve como material de reforço adequado, pois o coeficiente de expansão térmica dele é quase o mesmo do concreto. E seria problema se não fosse parecido. Além disso, o aço não é corroído rapidamente no ambiente do concreto. E uma ligação adesiva relativamente forte se forma entre ele e o concreto curado. Essa adesão pode ser melhorada pela incorporação de contornos na superfície do elemento de aço, que permite maior grau de entravamento mecânico. E aí você percebe que o vergalhão ele não é liso para poder contribuir para essa ligação do concreto curado com ele. Esse concreto também ele pode ser reforçado pela mistura ao concreto fresco de fibras de material de alto módulo, como vidro, aço, nylon, polietileno. Entretanto, isso é menos utilizado. Deve-se tomar cuidado na utilização desse tipo de reforço, uma vez que alguns materiais fibrosos sofrem rápida deterioração exposta ao cimento. Outra técnica de reforço para aumento da resistência do concreto envolve ainda a introdução de tensões residuais de compressão no elemento estrutural.
o material resultante é chamado concreto protendido. Esse método usa uma característica das cerâmicas frágeis, o fato de elas serem mais resistentes em compressão do que em tração. Dessa forma, para fraturar um elemento protendido, a magnitude da tensão pré-introduzida deve ser excedida pela tensão de tração que estiver sendo aplicada. Em uma dessas técnicas de proteção, cabos de aço de alta resistência são posicionados dentro dos moldes vazios e são esticados com uma grande força de tração, que é mantida constante. Após ele ser colocado no molde endurecido, a tração é liberada. Conforme os cabos se contraem, eles colocam a estrutura em um estado de compressão, pois a tensão é transmitida ao concreto por meio da ligação formada entre o concreto e o cabo. Outra técnica é também a de pós-tracionamento. Chapas metálicas ou tubos de borracha são posicionados dentro e passam através das formas de concreto, ao redor dos quais o concreto é moldado. Após o cimento endurecido, os cabos são inseridos através dos orifícios resultantes e aplica-se a tração aos cabos por meio de macacos presos e apoiados sobre as faces da estrutura. Novamente, uma tensão compressiva é imposta sobre a peça do concreto, desta vez pelos macacos. Por fim, os espaços vazios dos tubos são preenchidos com argamassa para proteger os cabos contra a corrosão. O concreto que é protegido deve ser de alta qualidade, com uma pequena contração e uma baixa fluência. Os concretos protegidos, geralmente pré-fabricados, são comumente empregados em pontes rodoviárias e também pontes ferroviárias. Além dos compósitos reforçados por partículas grandes, nós temos também os compósitos reforçados por dispersão. Tá? Os compósitos reforçados por dispersão, os metais e as ligas metálicas podem ser de sua resistência aumentada e serem endurecidos pela dispersão de uniforme de diversas porcentagens volumétricas de partículas finas e de um material inerte, ou seja, que não se mistura, que não faz ligação e muito duro. A fase dispersa pode ser metálica ou não metálica. Óxidos são usados com frequência. Novamente, o mecanismo de aumento da resistência envolve interações entre as partículas e as discordâncias na matriz, como ocorre com o endurecimento por precipitação. O efeito do aumento da resistência por dispersão não é tão pronunciado quanto o do endurecimento por precipitação. Entretanto, o aumento da resistência é mantido em temperaturas elevadas e por períodos de tempo prolongados, pois as partículas dispersas são escolhidas para não serem reativas na fase matriz. Para as ligas endurecidas por precipitação, o aumento da resistência pode desaparecer com o tratamento térmico, como consequência de um crescimento precipitado ou até mesmo da dissolução dessa fase precipitada. A resistência a altas temperaturas das ligas de níquel pode ser melhorada significativamente pela adição de cerca de 3% de volume de tória na forma de partículas finamente dispersas. Esse material é conhecido como níquel com tória dispersa. O mesmo efeito é produzido no sistema alumínio-óxido de alumínio, ou alumínio-alumina. A formação de revestimento muito fino e aderente de alumina é provocada sobre a superfície de flocos de alumínio extremamente pequenos, 0,1 a 0,2 micrômetros de espessura, os quais são dispersos em uma matriz de alumínio metálico. Esse material é denominado pó de alumínio sinterizado, SAP. Bom, galera, essa é uma breve introdução. Como é um conteúdo novo, eu não quis trazer mais coisas a respeito dos compostos, mas basicamente são materiais que envolvem duas ou mais fases, né? Fases diferentes, tá? Com materiais diferentes. Cerâmico metálico, metálico polímero ou polímero cerâmico. Para quem trabalha na área industrial, que gosta bastante de uma coisa chamada disco de lixadeira. Quem gosta de disco de lixadeira, aquele negócio cantando, é a coisa mais linda. Ninguém. Né?
O disco de lixadeira é um exemplo de compósito, onde você tem particulados cerâmicos, só que a matriz, nós falamos de um compósito dos cermetos, né? Que a matriz era níquel, metálica. No caso dos discos de esmerilhadeira, a matriz é a matriz polimérica, né? É a matriz polimérica. É uma resina ali polimérica que você tem para unir o conglomerado que é as partículas abrasivas, tá? Discos abrasivos de corte, eles podem ter ou matriz metálica ou matriz polimérica, mas com particulados cerâmicos para ter as propriedades desejadas. Se, por exemplo, você usasse sem a matriz ali, o disco ia desgastar com muito mais rapidez. Muito mais rapidez o disco ia desgastar, né? Então, a ideia é que o desgaste não seja tão rápido assim. Imagina, vai cortar um tubo de 4 polegadas, um disco não dá, porque bateu e saiu tudo. É o que aconteceria se não fosse a matriz. Então, são propriedades que você encontra somente nos compósitos. E compósito, após nós estudarmos esse capítulo, você vai ver que é muito mais normal, muito mais comum do que se parece. Beleza?